Boa noite. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro de 2013, estamos iniciando mais um TV Com em Debate aqui na TV Com. Hoje temos a presença, pela primeira vez, de dois ilustres convidados. Então eu tenho hoje à minha esquerda o Dr. Matheus Guimarães Cury, advogado criminalista, professor de Direito da Unisantos e presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Doutor Matheus, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. E também Diego Martins, da eSocial, de mídias sociais. Então a gente vai poder bater um papo gostoso aqui com vários assuntos. E aproveito já para convidá-los a fazerem perguntas através do 2138-4677. Bom, começando, Diego, eu quero aproveitar a sua presença aqui para abordar um assunto que está tendo muita repercussão. Então, por exemplo, no caso que nós tivemos, que inclusive afetou diretamente o Planalto, que foi o caso de vazamento de informações. Inclusive, hoje foi dito que até a própria presidente Dilma teve algumas mensagens copiadas, enfim. Eu queria saber o seguinte, já que você trabalha com as mídias sociais e hoje cada vez mais a gente percebe a importância e a preocupação que as empresas, não só as pessoas físicas, como as pessoas jurídicas também, as empresas estão utilizando as mídias sociais como uma ferramenta de vendas, de promoção. Eu queria saber, tem alguma ligação? É frágil mesmo o sistema? Queria que você abordasse esse assunto. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Obrigado pelo convite. Boa noite, Matheus. Obrigado pelo ilustre. Né? É o seguinte, a rede social, como tudo na vida, tem o ônus e tem o bônus, a internet como um todo. E você está exposto. Não existe... É muito difícil você falar em... Eu não sou especialista em segurança, em criptografia, mas a partir do momento que você está na rede social ou você está na internet, você está exposto ao risco, não tem muito segredo. O bônus é a velocidade de troca de informação, que é muito maior do que em tempos antigos, né, que você tinha que mandar um telégrafo, alguma coisa do tipo, para trocar informação. O tipo de espionagem era outro também, porque o ritmo era outro. Mas eu acredito que foi uma por mais que os Estados Unidos tenha feito a espionagem, acho que o Brasil mais uma vez falhou na inteligência, na contra-espionagem, né? Porque deveria ter percebido muito antes do que um ex-agente expor. Porque se o ex-agente não expõe, a gente não ia saber nunca. Ia ficar aí sendo espionado há tanto tempo que fosse, porque a inteligência brasileira não identificou nada. Então, na parte corporativa, existe a mesma preocupação, porque você tem investigação, não, você tem uma espionagem corporativa para saber segredos industriais também. E, inclusive, existem redes sociais corporativas e existem empresas mais modernas que usam as redes sociais para troca de informação entre funcionários. Criam um grupo, nós, por exemplo, temos grupos. Você também participou, lembra que a gente tinha um grupo, trocava informação. Então, não há ambiente seguro. Se está na internet, não tem lógica, porque você tem o usuário, aí você tem o provedor, você tem a web, aí você tem o provedor do outro usuário e o usuário. Então, entre um usuário e outro, você tem dois provedores e a web como um todo. Então, não tem como ser seguro. Então, a gente precisa ter, né, nós todos... Mandar um SMS. Precisa ter bastante cuidado. Não, porque, inclusive, hoje foi noticiado, uma visita que estava sendo programada pela presidente Dilma aos Estados Unidos. Já estavam sendo enviados a equipe de preparação e ela segurou, cancelou, essa equipe não viajou. A princípio a viagem parece que vai ser abortada, então isso gera, porque isso diplomaticamente é um gesto bem complicado, né, de administrar. Se eu não me engano, estavam falando até, hoje eu estava ouvindo a rádio, se eu não me engano eu não sei quanto, acho que faz 30 ou 40 anos do sequestro do embaixador americano. Aquela história da guerrilha toda, né? E daí até o analista estava falando que a Dilma
não deveria levar em conta todo esse resquício que teve contra os Estados Unidos, porque a verdade é uma só. Por mais que eles tenham afetado a nossa soberania, nós somos dependentes dele. É a segunda maior economia do mundo, não tem como nós nos darmos ao luxo, por conta de uma espionagem, que na verdade atingiu a soberania, mas o que você vai fazer contra os Estados Unidos? Nosso maior parceiro comercial. Não tem como. Só isso já diz tudo. Fica muito difícil. Mas eu entendo também que o país não pode deixar a sua soberania ser abalada. Eu acho que alguma coisa precisa ser feita. Houve a reunião dos BRICS agora, o assunto foi abordado, porque se isso aconteceu com o Brasil, provavelmente deve ter acontecido com os outros países também. O Obama está na Rússia, né? Ele está hoje na Rússia. O Putin recebeu o espião da CIA, está lá, está com asilo. E ele foi para a Rússia. Coisa pior do que isso. Matheus, a diplomacia está passando por um momento complicado, né? Complicado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Rogério, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Queria também cumprimentar o Diego. O Diego falou muito bem, né? Expõe a fragilidade da inteligência, né, no nosso país, do serviço de inteligência, e é um duro golpe à soberania nacional. Eu acho que é inadmissível, você também falou bem, Rogério, quando disse que o Brasil não pode deixar passar em branco. Eu acho que a Dilma está fazendo muito bem em adiar pelo menos essa viagem, para que se dê ao menos uma resposta de que não gostamos, né? Acho que é inadmissível pensar numa espionagem com relação ao presidente de um país, né? Qualquer que seja ele, e aí não há argumentos, andaram falando que era questão de terrorismo, etc. e tal. É impensável imaginar que a Dilma pudesse, enfim, estar envolvida nisso. Então, mesmo ela tendo tido um passado de guerrilha, né, no passado dela, mas eram outros tempos, né? Hoje é impensável pensar numa coisa maluca dessa. Então acho que a soberania do país foi seriamente atingida e precisamos de uma resposta, sim. E vamos aproveitar a sua presença, Matheus. Você, como participante do Conselho Penitenciário do Estado, como é que está isso hoje, assim? Porque a gente acompanha, recentemente houve uma saída temporária, recentemente não, acho que pelo Dia dos Pais, e parece que o número, eu não sei se o número de retornos ele ficou abaixo da expectativa, se houve uma saída. Como é que está essa situação hoje, já que a segurança é um dos fatores em todas as pesquisas que mais preocupam o brasileiro, né? O número de não retorno ele é muito pequeno, tá? Ele gira em torno de 4% a 5% a cada saída temporária. Então, você pensar que 95% dos presos retornam, o número de não retorno é muito pequeno. Mas, evidentemente, que a imprensa acaba colocando de outra forma e ao invés de dar um número em percentual, acaba dando esse número um número real mesmo. Então, se você pensar que saem 20 mil presos a cada saída e deixam de voltar 800 presos, são 800 presos, né? E quando a imprensa divulga, ela não fala que é 4%, 5%, mas que deixaram de retornar 800 presos. Eu andei até lendo um artigo, eu achei um pouco de bobagem o que eu li, queria saber a sua opinião, que é muito mais embasada do que a minha. Por exemplo, o articulista escrevia alguma coisa com relação à saída de Dia dos Pais ou Dia das Mães. Tá soltando, tá dando oportunidade para presos que nem mãe tem, por exemplo. É Dia das Mães ou Dia dos Pais que nem pai tem. Mas às vezes ele não tem o pai, mas ele é pai, ele faz. Eu acho que isso não é argumento. Tem a esposa que é mãe, né? Exatamente, eu acho isso. Não, também acho que não. Na verdade, para o telespectador entender um pouco mais, nós temos 3 espécies de regime de pena, né? O fechado, o semiaberto e o aberto. Em regra geral, quando a pessoa é condenada acima de 8 anos, o juiz fixa o regime fechado. Entre 4 e 8 o semiaberto e até 4 anos é fixado o regime aberto. Vale lembrar que essas saídas têm direito a essas saídas apenas aqueles que estão cumprindo pena no regime semiaberto. Né? Então,
as pessoas que cumprem pena no regime fechado não podem sair. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Muita gente fala, vai abrir a porta da cadeia. Não, não é bem assim, né? E são 5 saídas temporárias por ano. Não precisa necessariamente a saída temporária ser no Dia dos Pais, no Dia das Mães, no Réveillon, no Natal. Mas utiliza-se essas datas, porque são datas comemorativas, né? E por uma questão de cultura, acaba se utilizando essas datas. Para tentar ressocializar, né? Incentivar que o preso, exatamente, de repente, fique com a família. São datas que as famílias normalmente se unem, né? E isso é muito salutar para o preso. A maioria, tenho certeza disso, tenho convicção, a maioria se beneficia com essas saídas porque se reaproxima à família. E, na verdade, esses presos que saem, normalmente eles já saem para trabalhar todos os dias, porque eles estão no regime semiaberto. Né? Então, você fala, não, eles já saem para trabalhar todos os dias. A maioria sai para trabalhar todos os dias, a maioria acaba trabalhando na rua porque não tem vagas suficientes de trabalho dentro do sistema penal. Então, a maioria desses que estão semiabertos acabam trabalhando nas ruas, então já saem todos os dias. A única vantagem é que ele deixa que ele fica próximo à família durante 2, 3 dias. É evidente que se um desses presos pratica um delito, choca, né? Principalmente se for um delito um pouco mais violento. Mas, repito, o índice, por mais que seja chocante, o índice é muito baixo. Eu acho que seria uma pena falar em mudança de lei ou acabar com a saída temporária por conta de um não retorno de 4%. Metade desses 4% acabam sendo recapturados, então no fim dá 1%, 2%, em detrimento de 98%, 99% que acaba cumprindo. E a utilização da tornozeleira? Como é que está isso? É um número grande? Não tem tornozeleira para todo mundo? Esses que saem, têm saídas temporárias autorizadas, eles saem, utilizam ou não utilizam? Como que funciona a tornozeleira? A lei faculta o juiz a determinar o uso de tornozeleira ou não. Fica a critério do magistrado, aí o juiz das execuções penais, né, que concede a saída temporária, o preso utilizar as tornozeleiras ou não. Poucos utilizam as tornozeleiras, porque o Estado disponibiliza de poucas tornozeleiras ainda, e por mais que pareça ser um recurso muito bom, não se tem muita vantagem na tornozeleira eletrônica. É evidente, você sabe aonde está o preso, as proximidades e tal, mas se ele quiser, se ele evidentemente não tiver vontade de voltar, ou se ele estiver predisposto a praticar um crime, ele rompe a tornozeleira e não retorna, ou rompe a tornozeleira e pratica um determinado delito. Então, na verdade, vai muito da confiança. É um recurso interessante, é um recurso tecnológico, mas se o preso não quiser utilizar, se ele estiver mal intencionado, com tornozeleira ou não, ele deixa de retornar ou pratica novos delitos. E dentro do assunto que a gente estava conversando também das mídias sociais, a gente tem percebido que as mídias sociais, elas como tudo, todas as ferramentas modernas e do cotidiano, eu entendo que elas precisam ser bem administradas. A gente percebe que, por exemplo, algumas pessoas têm sido até presas, porque se colocam, né, a gente vê bandos, principalmente de jovens, adolescentes, aí fazem um delito e colocam a foto no Facebook. Teve o caso, eu vi ontem, eu achei muito engraçado. O cara cometeu um crime, foi postado num canal de notícias que ele cometeu o crime, ele foi lá, curtiu a notícia, e daí a polícia localizou ele. Genial, né? Não, o cara, né, aquele negócio assim, não basta, né, cometer o crime, ele tem orgulho, né? Caramba. Aliás, muitos crimes são descobertos, a polícia desvenda muitos crimes através das redes sociais. Né? O sujeito posta foto com arma ou com objeto furtado, objeto roubado,
Enfim, primeira coisa que a investigação faz hoje é procurar o perfil do suspeito nas redes sociais. E acaba achando muita coisa. A internet deixa muito rastro, seja pro mal aí ou pro bem, o cara que não tomar cuidado, mesmo preso, eles usam dentro da delegacia, tudo, dentro da prisão, tudo. Né? É corriqueiro, né? A gente vê foto, postagem de vídeo. Se for atrás, você encontra muita coisa. Agora tá muito disseminado, né? Eu vejo até as crianças, tudo. E no Facebook você tem lá a regra do... Tem que ter no mínimo 13 anos para entrar 18 anos. Daí você... E não tem, né? Você vê que tem criançadinha de 6. Não, e tem adolescente que entra e que consegue entrar no dos pais. Exatamente. Aí coloca isso, já vi N vezes, já escutei você falar vê uma postagem estranha, algum comentário diferente até do perfil daquele usuário, e você percebe que alguém está invadindo, às vezes é o filho. A gente já sabe até, né? Isso é um problema, acho que as mídias sociais agora são um problema a ser administrado pelos pais, como é a televisão. Como a gente precisa controlar que determinados programas não sejam assistidos. Melhor fosse que a época que o problema era a televisão, né? Era mais fácil, era só desligar. Era mais fácil. Deixa eu aproveitar, pedir aqueles que quiserem fazer pergunta, 2138-4677, as perguntas estão chegando. O Tadeu, do Jardim Castelo. Tadeu, um abraço, obrigado pela participação. A gente estava falando sobre isso. Essas saídas temporárias, isso é para você, mas essas saídas temporárias têm que acabar. Muitos bandidos se aproveitam disso e não retornam à cadeia. O Dr. Matheus acabou de falar justamente ao contrário, que o percentual não é tão grande assim, né, Matheus? Não é nada assim que faz. Eu acho que essa tentativa de ressocialização, de fazer com que o preso volte ao convívio com a família, com os entes queridos, eu acho que é importante para tentar essa ressocialização. Eu acho que a gente não pode, por uma minoria, em detrimento a toda a maioria. Pode generalizar aquilo que eu falei também. Esses presos já saem todos os dias para trabalhar porque estão no regime semiaberto. Os presos do regime fechado não têm direito à saída temporária. Outra aqui, o Paulo. Paulo, também obrigado pela participação, Paulo. Qual é a opinião de vocês sobre os reparos que estão sendo feitos no Coliseu, sem custos, por empresas que querem ajudar? Já não poderiam colocar o nome do teatro na fachada da frente? Ele quer saber, quer comentar? Olha, eu não tenho tanto conhecimento assim. Eu sei que o Coliseu tinha sido recentemente reformado, tinha alguns problemas estruturais na parte do telhado, principalmente, né? Eu não acompanhei essa parte graciosa das empresas, eu não estou sabendo. Não sei se eles vão ter alguma contrapartida em exposição de marca, patrocínio, ou vai chamar como tem nos Estados Unidos, né? Ou em São Paulo menos, Credit Card Hall, alguma coisa Hall da vida, né? Mas eu acho que tem que ser solucionado de maneira rápida e efetiva, né? Porque foi gasto dinheiro e já está fechado novamente. Nós já temos carência grande de teatros em Santos. O Santista é um grande consumidor de teatro. Santos é um grande expoente cultural, lança bastante gente aí no segmento. Então acho fundamental ter esse teatro funcionando. É lindo demais, é um cartão postal aí da nossa cidade. É verdade. Quer comentar também, Matheus? O Coliseu é lindo, né? É uma pena ter acontecido tudo isso. Pelo que nós ficamos sabendo, quando foi feito o restauro, né? Tivemos muitos problemas com empresas que não terminaram a obra e aditivos de contrato, etc. A obra acabou ficando muito cara e é uma pena que poucos anos depois já tenha que se fechar novamente o Coliseu. O Diego falou muito bem, o Santista já carente dessa questão do teatro, né? O Teatro Municipal está muito feio. Abriu o Guarani agora, né? Mas o Guarani também é menor. Muito pequeno, né? O Coliseu é lindíssimo, então vamos torcer aí para que termine logo essa obra e o Santista possa desfrutar do teatro. Eu já fiz algum comentário a respeito em um outro programa que eu estava como comentarista. Eu não vou de novo repetir tudo, mas eu acho uma vergonha, eu acho uma falta de vergonha tremenda. Eu acho que o dinheiro que foi empregado no Coliseu, que foi gasto lá, foi um absurdo. O tempo que demorou foi outro absurdo. Eu acho inaceitável. Eu espero realmente que o Ministério Público vá a fundo para saber como é que se gastou tanto dinheiro e demorou tanto tempo para uma obra ficar inacabada. A participação das empresas particulares que estão sendo utilizadas agora, eu sei que a Odebrecht
tá financiando todo o reparo, toda a recolocação de todo o ar-condicionado do teatro. Acho que a Miramar, através do seu Armênio Mendes, e uma outra empresa, a Inaplan, parece que estão fazendo a substituição de algumas partes do telhado que estavam dando infiltração. Eu acho uma vergonha. Eu também não sei se essas empresas terão algum espaço disponível para se utilizar de propaganda, não sei disso, mas é um espaço maravilhoso e que não deveria ter sido tratado dessa forma como foi pelos gestores, os últimos gestores públicos que passaram na frente da prefeitura. Eu espero sim que o Ministério Público vá a fundo em cima disso. Aqui o Filete, outra pergunta do Filete, um grande abraço para o Filete. Filete é um amigo pessoal, um amigo aqui da TV Com também, e até foi muito simpático hoje, ele fez um comentário para mim muito bacana, ele fez uma pergunta ali, uma colocação, eu concordo com o Diego quanto à dificuldade do Brasil. Os Estados Unidos é o maior parceiro comercial e o que tem mais potencial. Se o Brasil quiser fazer alguma coisa, tem que agir em bloco e não sozinho. Parabéns a todos pelo programa. Ele está coberto de razão. E a gente, não é minha área, né, mas estou me metendo ali na minha área, mas por que a espionagem na Dilma não se justifica mais a proximidade dela com Hugo Chávez, Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador, né? A Colômbia hoje é mais próxima dos Estados Unidos que nós, Paraguai é muito próximo dos Estados Unidos, então a gente está mais agrupado com os Andes, vamos dizer assim, que o Cone Sul, né, que teriam nossos parceiros mesmo, né? Então é estranho, é estranho o posicionamento do governo. Financeiramente, pelo menos para o país, não diz muita coisa, né? Tem algumas coisas de gás natural, tem alguma coisa de exploração de petróleo na Colômbia, no Equador, mas fora isso, lógico que os Estados Unidos é mais interessante que a América Latina toda, né? Claro. Não tem como comparar. Não tenha dúvida. E eu tenho uma outra